Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal da Araque Engenharia novamente. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fissuras em fachadas. Nós vamos mostrar aqui alguns casos típicos que acontecem nesse tipo de patologia. Bom, vamos olhar então aqui o primeiro caso. São essas fissuras na diagonal, que a gente observa em algumas edificações na parte interna. Aqui você consegue verificar que ele faz um formato de Z, né? Na verdade ele está marcando então a estrutura. Esse caso, essa construção foi feita em alvenaria estrutural, mas você vê que ela realmente segue num formato aí de na diagonal. Mais uma outra foto aqui mostrando em outro ângulo, né? Então você vê realmente essa marcação, né, dos blocos da estrutura em sentido diagonal, né? Mais uma outra aqui, a gente consegue verificar no formato, né, inclinação a 45 graus. Então, o que pode ser esse tipo de problema que acontece? Na parte externa também é possível verificar aqui, olha, né, essas fissuras também inclinadas, né, são localizadas geralmente no último ou no penúltimo pavimento, nos pavimentos superiores normalmente, tá? Mais uma aqui, mais uma foto que a gente pode observar. Então, você verifica que são fissuras aqui inclinadas, né? E a razão disso é porque normalmente nos últimos pavimentos existe um aquecimento então da laje de cobertura, né? Ela sofre então uma dilatação, e essa dilatação, lógico, ela é dioturno, né? Então de dia ela esquenta, à noite ela esfria. Então essa laje de cobertura ela sofre uma dilatação que essas lajes internas são protegidas da insolação, não sofrem. Então o que acontece? Ocorre uma movimentação da estrutura, então a gente vê que a alvenaria ela é tracionada nesse sentido. Por isso essas fissuras na diagonal, apontando então em direção para onde elas são tracionadas. Então esse é um tipo bastante comum, né, de surgimento de fissuras em fachadas. Vamos observar aqui um outro caso. Pode ocorrer assim também em pavimentos no nível térreo, primeiro pavimento, em que você também observa essas fissuras na diagonal. Aqui no caso uma casa térrea, na parte de dentro, então você vê que é uma fissura passante, ela consegue passar da parte de fora para a parte interna, e isso ocorre justamente porque ocorreu, né, houve um recalque diferencial. Então essa fundação dessa edificação ela teve um adensamento ou teve uma movimentação, né, mais pronunciada em um certo ponto, e isso também causa uma movimentação da estrutura, o que faz com que a alvenaria seja então tracionada, aparecendo novamente então essas fissuras. Isso é comum, isso pode acontecer no pavimento térreo, pavimento segundo, primeiro ou segundo pavimento também de edificações. Isso tem várias causas, né? Uma causa comum é a edificação ter sido construída em cima de um aterro, né? Uma parte dela ter sido construída em cima de um aterro, e esse aterro sofre então adensamento com o passar do tempo. Uma outra situação pode ser a movimentação do lençol freático, né? O lençol freático então ele altera a quantidade de vazios do solo, permitindo um maior adensamento. E uma situação também bastante comum, principalmente em centros urbanos, é quando você tem a construção de uma edificação ao lado da sua. E esse subsolo, debaixo dessa construção, ele está submetido a uma tensão de compressão, devido ao peso da edificação. Isso aqui é conhecido como bulbo de pressão, né? Então, essa edificação também tem o seu bulbo de pressão, e a edificação nova causa outro bulbo de pressão. Nessa região em que os bulbos de pressão se sobrepõem, você então tem uma concentração maior de tensões, ou seja, você tem um adensamento maior do solo, que esse pedaço aqui sendo mais adensado, então você causa então um recalque diferencial na estrutura. Outra situação que acontece são esses desplacamentos. Aqui são duas fotos, mas são do mesmo edifício, né? Então ele estava no início do desplacamento, e você vê que o desplacamento então ele vai ocorrendo, vai aumentando então a sua área e vai se expandindo, tá? Aqui, por que isso acontece? Isso acontece justamente pela junção, pela conexão
dessas fissuras, que a gente chama de fissuras mapeadas, né? São fissuras que são espalhadas pelo revestimento, pelo reboco da fachada. Ele parece um mapa, por isso que a gente apelida de fissuras mapeadas, e elas têm uma característica que elas vão se estendendo pelo reboco e em um certo momento elas começam a se conectar. E aí, quando elas se conectam, esse pedaço do reboco, então, ele fica solto e ele então pode vir a desplacar da alvenaria. Então, esse é um outro tipo aí de patologia que ocorre com bastante frequência, principalmente em edificações mais antigas, né? E, então é muito importante manter a manutenção em dia dessas construções. Então, se você gostou do nosso conteúdo, acompanhe o nosso canal no YouTube, visite a nossa página, ou se tiver maiores dúvidas, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em te atender. Obrigado.